Olá, meus amigos e minhas amigas, meus queridos alunos e alunas, estudantes de Direito. Meu nome é Flávia Alessandra, sou professora da Universidade de Guarulhos e hoje eu estou aqui com vocês no nosso canal UNG Discutindo Direito, não é? Para tratarmos de assuntos relevantes aí na nossa disciplina jurídica, sobretudo num novo projeto da nossa instituição, que chama-se UNG e Você Juntos na OAB. Esse projeto tem como propósito trazer aqui semanalmente notícias, vídeos, chamadas, né, textos e assuntos que possam contribuir com o seu preparo para o exame de ordem e melhorar esse trajeto nessa jornada para que você possa alcançar a aprovação no exame e com brevidade ter em mãos a sua carteira da ordem e passar a exercer a advocacia. Como eu disse a vocês, sou professora na instituição, estou atuando na UNG há um pouco mais de 10 anos, atuo, sobretudo, inclusive na minha carreira profissional enquanto advogada, nas áreas de direito privado e uma das áreas em que eu atuo é o direito civil, que é uma área que aquece demais o meu coração e para a qual eu sempre gosto de ser chamada a falar. E por conta dessas necessidades e desses caminhos que vocês precisam enfrentar, eu separei aqui um assunto que eu acho bastante profícuo e que pode ajudá-los nessa dinâmica de fixação e que, via de regra, vez ou outra, estão ali no contorno, estão gravitando pelo exame de ordem e, sobretudo, vão estar na vida de vocês. A gente bem sabe que o direito civil é um ramo do direito, talvez um dos únicos, que você pratique todos os dias da sua vida, da hora que você levanta até a hora que você se deita. Ao abrir uma torneira, ou chuveiro, ao receber uma água, você está praticando direito civil. Afinal de contas, em regra, está recebendo um produto pelo qual você contratou e pagou, ou vai pagar, não é? Quando você sai à padaria, vai a uma banca de jornal, ainda existem, não é? Quando você compra algum produto no mercado, você está praticando o ato do direito civil. Quando você pega ônibus, metrô, abastece o carro, você está praticando o ato do direito civil. E esses atos do direito civil, eles têm nascedouro com o entendimento primordial e que se faz necessário da parte geral do nosso Código Civil. É lá na parte geral que nós encontramos alguns variados conceitos que só aparecem na parte geral do Código Civil e são utilizados em todo o direito, não só no direito civil. É lá na parte geral que nós encontramos as figuras das pessoas, dos sujeitos de direito. É lá que nós encontramos os instrumentos de personalidade, de capacidade. É lá que nós encontramos traçados de elementos que podem nos definir o que é vida e até mesmo o que é morte. É lá que se estabelecem os modos de negócios jurídicos e atos da vida civil. É na parte geral que a gente encontra a prescrição e a decadência. É na parte geral que a gente trata dos defeitos dos negócios jurídicos realizados. E esses conceitos, eles vão se espraiando para todo o direito civil. Né? E vão aí atingir todo o ramo do direito. Algumas vezes com repetições de conceitos extraídas aqui do Código Civil ou em outras tantas usando o Código Civil de maneira subsidiária para levar esse entendimento para ramos que não se ocuparam de fazer esta leitura, tendo em vista que o Código Civil já trouxe esse descritivo. Para trabalhar com vocês aqui hoje no nosso canal, eu quero falar sobre os sujeitos de direito. É o bate-papo que eu quero ter aqui com vocês hoje. E por que os sujeitos de direito? Eu optei por começar de fato bem do início do direito civil, com conceitos que não podem ficar perdidos e que por vezes por estarem tão no início acabam restando esquecidos, mas que são importantes para o entendimento de toda uma relação jurídica. Afinal de contas, o direito é destinado aos seus sujeitos, não é? Todo o direito. E quem são esses sujeitos? São as pessoas, todas elas, tanto as naturais como as jurídicas, não é? As naturais, as pessoas físicas, e as jurídicas, uma ficção, não é? Que atribui a um determinado grupamento igualdades de direito, tal e qual a pessoa natural, desde que compatível, não é, com a realidade da pessoa física. E nesse contexto, eu quero falar um pouco com vocês sobre personalidade e capacidade. Porque a pessoa, ao nascer, ela recebe esta personalidade. E esta personalidade traz a ela o atributo da capacidade. E para que é que serve essa capacidade? A capacidade traz a ela a possibilidade de angariar direitos e dá a ela também a possibilidade de exercer determinados direitos ou propósitos.
Só que a capacidade de angariar direito todos nós recebemos. A de exercer o direito, alguns de nós a detêm plenamente e outros não. Esta é a divisão entre a capacidade de direito, que é aquela que todo mundo tem, e a capacidade de exercício, a de fato, que é aquela que é atribuída a algumas pessoas. E aí a legislação cuida de definir como é que se distribui esse atributo, partindo da premissa de quem sejam os incapazes. Hoje a nossa legislação, ela atribui como absolutamente incapaz apenas a pessoa menor de 16 anos, né? Todas as outras pessoas, a despeito de elemento cognitivo, evolutivo físico, evolutivo mental, elas, como regra, se ocaso, estarão alicerçadas ou por capacidade plena, desde que tenham idade para isso, ou estarão alicerçadas por incapacidade relativa, nos termos do artigo 4º do Código Civil. E essas são as pessoas a quem eu quero me debruçar um pouco mais. O nosso artigo 4º do Código Civil, ele determina que sejam relativamente incapazes, né, para exercício de certos atos da vida civil ou quanto à maneira de exercer esses atos, os maiores de 16 e os menores de 18, né, os toxicômanos ou os ébrios habituais, as pessoas que por alguma causa de natureza transitória não possam, não tenham capacidade, condição de emitir a sua vontade, e os pródigos. Estas pessoas, elas podem ter a sua habilidade de exercício restrita, né? E restrita de que maneira? Restrita por força de se inserirem nesses requisitos, mas sobretudo e unicamente por meio de processo de interdição. Não basta que a pessoa seja toxicômana, não basta que a pessoa seja ébrio, né? Tenha dotação de ebriedade, não basta que a pessoa tenha capacidade, discernimento, causa transitória que impeça a sua vontade, não basta que ela atue com prodigalidade. Ela precisa, nesses casos que avocam alguma questão de saúde física ou mental, passar por um ideal e necessário processo de interdição, onde ela vai ser avaliada por uma equipe multidisciplinar. E essa equipe vai dizer se existe de fato uma incapacidade, se ela não consegue exercer os atos da vida civil, quais os atos que devem ser amplamente afastados dela e quais aqueles que ela teria condição de exercer. Mas, sobretudo, o que a legislação atual propõe é que a pessoa seja sempre mantida com alguma cota de capacidade. A incapacidade na nossa legislação se tornou a exceção. E isso se deve a uma mudança que passamos no ano de 2015. No ano de 2015, nós tivemos a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esse estatuto, quando foi criado, tentou buscar entendimento de que as pessoas que detinham algum tipo de necessidade especial, elas não podiam, por conta dessa necessidade especial, serem excluídas dos atos da vida civil como até então o eram. Era preciso uma avaliação mais profunda. Era preciso que se observasse que muitas dessas pessoas com necessidades especiais conseguem exercer os atos da vida civil. Então a incapacidade precisava ser uma exceção e comprovada por meio de procedimento judicial pertinente. De maneira que essas pessoas passaram por um processo de maior integração. Agora, estas pessoas que ainda constam no artigo 4º, entre elas o menor de 18 e maior de 16, e aí o ébrio, o toxicômano, o pródigo ou a pessoa que por alguma causa de natureza transitória não possa exprimir a vontade, estas pessoas são dotadas de incapacidade relativa. O maior de 16 e menor de 18 está numa condição etária, ela é fácil comprovar, não demanda, evidentemente, um processo ou uma emissão de parecer de uma equipe multidisciplinar. Mas todas as outras, elas têm consigo algum tipo de debilidade, algum tipo de doença, algum tipo de mal físico que precisa ser apreciado. E aí essa apreciação precisa ser contida por um agente, por uma equipe, inclusive, que tenha condição de avaliar.
Quando se fala em ébrio habitual, estamos falando sim da figura do alcoólatra, da pessoa que não tem o domínio sobre a bebida. O toxicômano é o viciado também, o que detém doença do vício em tóxicos, não é? Sejam drogas lícitas, porque temos diversas, sejam drogas ilícitas, não é? E a pessoa com a causa de natureza transitória? É aquela que, por força de razão momentânea, não pode expressar a sua vontade. Quem é essa pessoa? Aquela pessoa que, por exemplo, está hospitalizada, não é? Às vezes em coma induzido, não tem condição de exercer por si só elemento de força cognitiva e dizer o que quer. Então, transitoriamente, ela está ali impedida a certos atos da vida civil ou a maneira de os exercê-los. E o pródigo, né? O pródigo é uma figura que eu gosto muito. O pródigo é aquela pessoa que, como regra, gasta mais do que tem. Mas eu costumo dizer que não é só gastar mais do que tem, porque isso a maioria de nós fazemos e aí todos nós seríamos pródigos. É aquele que gasta de maneira tão absurda que compromete e entrega todo o seu patrimônio, se possível entrega o patrimônio de outros e coloca a sua vida em risco na ação que exercita, de tal maneira que ele não consegue se conter. O que preciso for para que ele possa exercer esta gastança, ele o fará. Essa pessoa é uma pessoa doente e ela precisa ser admitida como tal. Agora não basta que eu olhe e veja alguém atuando como pródigo, ou que eu saiba que aquele meu vizinho é alcoólatra, ou que eu conheça que um primo meu, por exemplo, é toxicômano. É preciso que essas pessoas sejam submetidas a uma ideal análise dentro de um ambiente processual com ampla defesa e contraditório e uma sentença onde se consinta na existência de uma interdição. Interdição esta que vai dizer os limites de ação desta pessoa. Então, o que eu queria demarcar aqui com vocês é que, embora quando façamos a leitura desse artigo 4º, sobretudo, tenhamos a partir do inciso 2, porque o inciso 1 trata de uma questão etária e ela é facilmente solucionada, mas tenhamos a partir do inciso 2 condições que ou dizem respeito a mal físico ou até mesmo ao mal de ordem psíquica cognitiva, inclusive, não basta que nós observemos esse mal, não basta que ele tenha uma aparente notoriedade, é preciso que haja a oportunização de perícia técnica para avaliá-lo e, sobretudo, ofertar a estas figuras ampla defesa e contraditório, né? A interdição e a incapacidade nesse país ainda é uma exceção. É muito diferente do que às vezes vemos em novelas. É mais difícil do que parece chegar nessa interdição, porque algum grau, muitas vezes, para certos atos da vida civil, a pessoa vai deter. E é isto que essa equipe vai fomentar e dizer caminhos que ela possa seguir, arregimentados, evidentemente, pela decisão de um juiz. Então, o que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje era um pouquinho dessa questão e dessa noção da incapacidade, sobretudo da incapacidade relativa das figuras dos incisos 2, 3 e 4 do nosso artigo 4º do Código Civil, para traçar essa ideal necessidade de uma análise profunda, né, de maneira concisa, mas de maneira profunda, por equipes que possam dizer se de fato tem ou não uma incapacidade, propiciando a ela todos os mecanismos processuais e na ordem constitucional para que ela seja dotada de mais ou de menos capacidade. Lembrando que uma vez que exista uma incapacidade comprovada, seja absoluta, pautada no artigo 3º, seja qualquer uma dessas formas relativas do artigo 4º, essas pessoas elas ainda podem ter algum exercício quando elas são supridas, não é? Na sua incapacidade, por mecanismos de representação na incapacidade absoluta ou por mecanismos de assistência na incapacidade relativa, onde pessoas, né, que respondam por elas possam atuar em seu benefício e sempre acauteladas pelas prestezas de conta que devam exercer. Pessoal, hoje era o que eu tinha para vocês, foi um pouquinho da minha entrega aqui de assunto. Espero contribuir para esse entendimento de plenitude ou não de capacidade. Fiquei muito honrada de estar aqui com vocês, gratidão a minha. Acompanhem o nosso canal,
UNG Discutindo Direito, se inscrevam, ativem o sino e possam aí ter bastante e profundo aprendizado que lhes sirvam no dia a dia no ensino de vocês. Muito obrigada e até a próxima!